urgente o apelo para transformar essa arte-ofício em memorável, entendeu? De pessoas que lutaram pelo seu município, que foram os oleiros de São José. Olha, para ser honesto para ti, as olarias estavam se acabando, tá? O motivo de se acabar é que o pessoal não dá valor para a cerâmica. As olarias hoje, precária, só existe aqui na Ponte Baixa, das 22, né? Existe uma que também já está praticamente morrendo, sabe? Que é a olaria do Moacir, ali, do CIR. E para o futuro, sei lá, como olaria aqui não existe, né? A importância das olarias praticamente acabou, né? O auge da história da olaria em São José teve início a partir de 1890 e foi até o final dos anos 1960, numa evolução constante na produção de peças artesanais. As olarias de louças de barro utilitárias, como eram chamadas, se concentravam na Costeira da Ponta, local hoje conhecido como Ponta de Baixo. As olarias se encontravam estrategicamente à beira-mar ou muito próximas à praia, o que facilitava o escoamento da produção pelo mar. As louças de barro fabricadas em São José eram levadas de barco para o mercado público de Florianópolis e por terra para o interior de Santa Catarina. Por conta da qualidade e diversidade das peças, a cerâmica rústica marcou uma era importante na economia josefense. Com destaque, as louças eram comercializadas em todo o território catarinense e nos estados próximos. Na década de 1940, havia em torno de 50 olarias em São José. Foi o período de maior produção e comercialização das louças de barro na localidade. Toda essa quantidade de olarias produzindo fez com que a cidade, por tempos, fosse conhecida como a capital da louça de barro. Com a introdução do plástico e do alumínio na fabricação de utensílios domésticos, a cerâmica artesanal foi lentamente sendo substituída pelas novidades modernas. Com isso, a partir de 1970, muitas olarias foram sendo fechadas, dando início a uma queda acelerada no número de olarias e artesãos. Já na década de 1980, restavam apenas 12 olarias. Atualmente sobrevivem pouquíssimas, e os oleiros que ainda resistem não estão nada otimistas com o futuro do ofício. Estamos em um período difícil da história da olaria josefense, e um importante elemento de nossa cultura pode estar sendo extinto diante de nossos olhos. São José é uma cidade que, historicamente, ela tem essa representação, né? Ela tem essa identidade com as olarias. Então, manter as olarias é preservar um traço característico, né, cultural da cidade, entendeu? Então, a importância de se manter esse trabalho da olaria, seja ele ou mesmo por terapia, ou por um ateliê mais simples, ou porque você não vai encontrar uma olaria tradicional, mais difícil, como antigamente, né, como há 50 anos atrás. Mas manter esse ofício ainda, né, o ensino e tal, é bem importante, porque a cidade tem ela já foi conhecida como a capital da louça de barro, né, no estado. Então a importância de se manter esse trabalho é fundamental para a cultura do município, né. Mas de modo geral, falando assim que englobe, né, toda a região aqui, é que tenha como é que eu vou dizer, que as pessoas conheçam como que as pessoas viviam também em outras épocas, né, como que era difícil e tal, conhecesse essa louça de barro, como que era feita, se tem uma ideia de como que as pessoas viviam numa outra época, né, numa época que não tinha alumínio, plástico, saber que existia, que essa profissão é milenar, né, que tem essa questão muito forte, né, cultural, ancestral. Eu acho que também é uma forma de valorizar e entender esse processo, como que a gente evoluiu e a importância da olaria para isso, né. As escolas deveriam ter uma matéria
para que os alunos, os piquitinhos, pudessem louvar essa grande tradição, que é a única do estado de Santa Catarina. E outra coisa, além de dar condições de conhecimento, também dar condições para que ele consiga levar esse conhecimento para a família. Porque daí é que está. Por quê? Porque a tecnologia louva-se muito bem, mas ela estagnou as tradições, seja em que local, em que lugar. Ela estagnou um pouco, então ficou aquém das raízes que a gente viveu, vive e que futuramente possa estar mais eloquente, com mais garra, com mais afinco, né, do conhecimento dessas tradições deixadas pelos antigos oleiros. O governo, o município deveria investir, né, mais nos professores da escola, né, para que possam sair dali alguns profissionais para manter isso e levar essa cultura adiante, porque está muito precário, a coisa está ficando muito feia, muito mesmo. Às vezes o pessoal não tem noção do que está acontecendo, mas ninguém quer aprender. Os jovens hoje não querem saber de mexer no barro, tal. É mais a tecnologia, né? Mais essa parte de computador. Então, quem está aprendendo ali na escola, mais a terceira idade, né? É pessoal dos 40 para frente, jovens é muito pouco mesmo. A gente tem, eu acho que hoje, 2 ou 3 crianças na escola. Adolescentes não existe, entendeu? Então, mais a parte dos 40 para cima. Eu acho que a cerâmica vem desde a época de Cristo. Eu acho que é uma coisa para não acabar. Isso é uma coisa que... Isso, então eu acho que não deveria... Essa cultura devia continuar por muitos e muitos anos, né? Eu acho. Eu vou tentar passar para minha filha, né, para o meu filho, né, que essa cultura não acabe tão cedo, entendeu? Hoje eu cuido das redes sociais, que chegou um momento que meu pai não deixava eu fazer muita propaganda, com medo que ele não conseguisse vender, né, produzir em grande escala a louça de barro e atender muitas pessoas. E eu insisti que a importância da propaganda é justamente para que não acabe, né? Que as pessoas continuem conhecendo, para que as crianças, os adultos ensinem as crianças. Então a gente traz as escolas para a olaria, aqui para a cerâmica, para que cada vez mais as pessoas continuem conhecendo o valor da cerâmica, da louça de barro. E é isso que eu faço hoje, cuidando das redes sociais da cerâmica e tendo todo esse carinho com a nossa grande cultura, né? Eu tenho aqui o meu cantinho do oleiro, né? Então aqui, o que é que eu posso fazer? Ensinar a uma filha minha, que também, né? A Tuane, que é uma menina que se dedica bem à arte, tem um talento muito forte, muito grande, né? Aqui com ela, apesar de ser uma dançarina e tal, mas é uma que gosta disso, gosta de aprender o ofício aqui, que é uma tradição que veio do meu avô, do meu pai, né? E agora eu passando para ela, né? Espero que ela continue. Depois que eu me aposentar, sei lá, quando eu partir daqui, ela continue com esse legado, entendeu? Porque é uma coisa que eu digo para ela, aqui dá para viver? Dá para viver, mal e mal dá para viver, mas assim, ó, ela como uma artista, né? E eu ensinando uma parte para ela, como ela é muito boa no figurativo e em pintura, né? Ela pode tocar isso aqui para frente depois que eu me for, né? Porque a gente não é eterno, né? Uma hora a gente vai partir, né? Eu acredito que se não fosse a olaria, a escola de oleiros hoje, talvez uma boa parte do ofício já teria quase que morrido, assim. Porque a olaria, a escola é uma referência. Então a gente está criando novos oleiros, né? Ou pessoas que vão trabalhar com cerâmica, não necessariamente com aquele traço mais característico da olaria antiga, mas a olaria ela virou uma referência como escola, como, né,
um ponto cultural, né, de terapêutico também, muita gente procura, mas a escola é fundamental. Se não fosse a escola hoje, talvez a gente, né, não tivesse tanto louça de barro ainda no município como ainda tem hoje. A escola de Oleiros é uma escola denominada assim, né? Tem um merchan ali que é a única escola de Oleiros que ensina arte de ofício na América Latina e do Brasil, tá? Então, assim, ó, deveria ser esse ponto de referência, né, do turismo. O aluno que vai para ali, se faz o curso, cada 2 anos, 3 anos faz um curso, e se o cara não mandar embora, o aluno quer ficar ali, o aluno não quer mais ir embora. É uma escola que, assim, ó, diferente das outras escolas, o aluno entra ali e não quer mais sair, né? E nas outras escolas o aluno odeia, detesta, quer abandonar, quer gasear a aula, então é uma escola muito diferenciada, assim, e que traz uma tradição, né? Uma tradição de milênios e milênios de anos, né? Lá, antes de Cristo, essa tradição já vinha lá, né? Milenar, né? Então, muito importante para o município, né? Trabalhar numa cerâmica não é fácil. A pessoa fica, como eu falei para ti, não é muito valorizado o preço das peças, né? E o cara fica 8 horas sentado fazendo peça, entendeu? Aí dá problema de coluna, tem vários problemas, né? Antigamente era forno a lenha, aí foi muito tempo queimada a lenha, e aquilo ali não era fácil. Hoje, para queimar a lenha, não dá de queimar mais, porque, por exemplo, dentro de uma cidade não dá de fazer fumaça. Eu tive que tirar meus fornos a lenha por causa da fumaça que os vizinhos reclamavam, né? E até eu falei que ia fechar minha cerâmica. A própria cultura não permitiu, disse por amor de Deus, dá um jeito de fazer. Aí eu resolvi fazer, deu uma força para mim, e resolvi trabalhar, e eu consegui fazer meus fornos elétricos, está caro, e estou tocando até hoje. É uma dificuldade muito grande porque, assim, se você quer montar hoje um ateliê, uma olaria, você tem que ter um forno, e um forno custa muito caro. Hoje você não pode mais trabalhar como antigamente, né? Naqueles moldes que se trabalhava com forno a lenha e tal, porque tem a questão da fumaça, a poluição. Então, se adquirir um forno elétrico, que é caro, né? Hoje você não tem, você tem que ter um aparato, né, mais sofisticado, vamos dizer assim, que não é fácil de se adquirir. Então, não são todas as pessoas que vão conseguir, de repente, ter um ateliê, uma olaria. Os equipamentos são diferentes, né? São mais caros. Então não tem vou dizer assim, um apoio, né, maior, até financeiro, de uma linha de crédito, alguma coisa que dê esse suporte para quem está iniciando, por exemplo. Um jovem hoje que queira ser oleiro, ele tem que comprar um forno de 50 mil reais. Tem essa dificuldade, né? O jovem hoje, o adolescente, ele está mais nessa fase da tecnologia. Ele não quer botar a mão no barro, ele não quer sujar a mão no barro. Muitos têm até nojo da lama do barro, entendeu? Então, sei lá, é uma geração que não abraçou isso. Mas eu acho que em certo momento muitas pessoas estão voltando também a entender que a cerâmica é uma coisa mais natural, mais saudável, né? Que a gente tem muito problema com plástico, com o alumínio, né? Que isso causa alguns problemas de saúde para muita gente. E a gente vai ter que lidar com isso, né? Não tem como, a gente vai lidar com a tecnologia que não tem como parar, e a gente persiste, continua, e eu acho que a gente explicar isso para as pessoas, que o barro é natural, é uma coisa saudável, que você pode cozinhar, armazenar ali, né? E você também trabalhar com ele, não só usar a peça, mas mexer no barro, que é uma coisa, né, que é saudável, é ancestral, você está ali fazendo uma terapia também. Eu acho que esse é o caminho, lidar com as duas coisas. Isso, as duas coisas vão correr juntas, mas tem muita gente se voltando de novo para esse caminho de voltar às origens, vamos dizer assim, né, lá dos nossos avós, nossos antepassados lá, e voltando a usar os utensílios, né, mas eu acredito que dá para fazer as duas coisas juntas, assim, se manterem, né, o mesmo seguindo juntas. Né?
O momento mais marcante, assim, cara, foi quando eu consegui, que meu pai estava adoecido, assim, né, daí me veio na cabeça com a minha esposa, assim, de eu ir fazer um curso na escola de oleiro, né, apesar de já, né, ser um oleiro e tal, e consegui um certificado e me inscrever no concurso da Prefeitura de São José. E isso eu fiz, fui lá, né, como aluno, aprendi, né, aprendi o que eu já sabia, mas aprendi, né, escola, né, tive que entrar no padrão da escola e fazer lá o curso lá de 8 meses, peguei um certificado e depois teve, né, o concurso do Público de São José e a gente fez o concurso e a gente conseguiu passar, né, e depois de 3 anos, como aceitei, a gente conseguiu ser efetivo. Quando eu comecei a trabalhar com o instrumento que era do meu avô, a roda de oleiro que era do meu avô, assim, quando eu passei a me dedicar mais à roda de oleiro, porque eu trabalhava muito com peças manuais também, então deu estar ali fazendo, né, o mesmo ofício, trabalhando no mesmo instrumento que foi dele ali. Foi, né, na verdade eu sinto esse momento várias vezes, porque cada vez que eu vou trabalhar eu lembro um pouco dele, né? Que ele que foi assim a primeira pessoa na nossa família que começou a trabalhar com olaria, então é um momento especial para mim quando eu estou ali na roda de oleiro que era dele, né? Eu já ganhei o prêmio eu tenho um prêmio, tem ali a placa ali, né, do melhor, da melhor ceramista do ano, 2023, o ano passado. Já me deram um prêmio sem só porque viram na mídia, entendeu? Então aí eles viram a cerâmica Soriana Tatá na mídia e mandaram um prêmio para mim. Eu tenho 3 momentos, assim, cruciais na minha vida, da questão oleira, onde eu aprendi. Primeiro foi conhecer a olaria, conhecer as peças utilitárias, principalmente panelas, coisas assim que eu não conhecia. Eu venho do sul de Santa Catarina, eu sou de Guatá, né, próximo a Lauro Miller, na subida da Serra do Rio do Rastro. E quando eu vim estudar em Floripa, eu me deparei com o mercado público. Eu disse, não, isso aí é feito de barro. E foi uma das coisas. E outras das coisas foi poder conhecer o meu mestre, que é o mestre Zequinha, e passar esse conhecimento, que ainda hoje a gente está né, aprendendo, eu sempre digo isso, passar esse conhecimento, por exemplo, para o Newton Souza, que foi meu aluno desde o começo. E o detalhe maior é quando eu fui para os Açores, na Ilha Terceira, eu vi uma peça de cerâmica, um alguidar, o mesmo alguidar que a gente produz aqui em São José. Isso me deixou trêmulo de tanta emoção, de poder reconhecer e ver, né, que nós temos histórias vindas dos Açores, da Península Ibérica e Brasil. A cerâmica Soriana Tatá, ela vem crescendo muito no sentido assim de manter a tradição das olarias ainda viva. Hoje ela é a única grande olaria que mantém a produção das louças de barro feitas manualmente, e o mais legal de tudo que eu vejo é que ele ainda consegue manter oleiros de tradição, né, que é o caso do Leonardo, o caso do Vânio, que é filho de oleiros, e ensinando também outras pessoas. Então eu acredito que é um grande legado que a cerâmica Soriana Tatá consegue deixar e manter para as futuras gerações de São José, da Grande Florianópolis. Foi eleita a melhor olaria, né, de Santa Catarina. Então tenho muita inspiração no meu pai, no Tatá, por ser esse grande homem, por gostar da profissão, do ofício, e principalmente ainda ter todo aquele cuidado, aquele carinho com os oleiros, e poder ensinar para futuras gerações esse grande ofício, né? E que a gente para não deixar morrer a nossa cultura, que é tão importante, onde São José foi conhecida como a capital da louça de barro. As perspectivas que a gente
sonha em ter, eu acho que é meio incógnito. O que basta são pessoas mais ligadas às tradições do município para que esse futuro não seja incerto. O nosso papel aqui é passar esse conhecimento, né, para que outras pessoas, para que isso continue, seja o futuro, né, não vai ser igual como antigamente, mas a gente vai manter a tradição, manter a maneira de fazer, que é o mais importante ali, a técnica, né? Então o papel, acho que é esse, é a escola se manter para que se criem outros oleiros que possam continuar e assim por diante para outras gerações, né? Essa parte de cerâmica trazer mais para as escolas, porque as crianças é que adoram, as crianças ficam fascinadas quando vê um oleiro na roda fazendo aquilo e elas na mesa pegar a argila para fazer os bichinhos, as benucinhas, os boizinhos. Então a criança sim tem esse foco ligado para a cerâmica, para a arte. Crianças vêm aqui, ficam filmando comigo, e aqui na frente tem uma escola que de vez em quando as crianças vêm aqui, vem 30, 40 crianças visitar, e eu recebo com o maior prazer, com o maior carinho, mostro como é que fazem, sento no torno, faço uma peça para eles ver, deixo eles fazer também, eles ficam encantados. Eu adoro. Por isso que eu digo que é uma cultura que não deveria morrer. E tentando levar esse legado, não deixar morrer, entendeu? Levar, fazer com que alguns alunos, a gente já fez alguns alunos ali bons que já estão tocando a sua vida aí com um ateliê. O Brasil é um dos alunos nossos que hoje dá aula lá na Fundação de Cultura da Enseada de Brito, né? A Fundação de Cultura lá hoje, ele é o professor lá de torno, aprendeu comigo, né? Então, assim, um orgulho muito grande, né, pra gente saber que alguns alunos, né, focaram na tradição, no ofício ali, e hoje estão conseguindo fazer as suas coisinhas por aí, né? Montar um ateliê, montar um negocinho para sobreviver. Preservar a tradição das olarias em São José é manter viva a essência cultural da cidade. Cada peça de cerâmica carrega histórias moldadas por gerações de oleiros dedicados ao ofício. Valorizar essa arte é mais que olhar para o passado. É construir o futuro, conectando a sabedoria dos mais velhos com a criatividade dos jovens. A continuidade desse trabalho depende de incentivo e reconhecimento. Investir em educação, inovação e divulgação é essencial para que a cerâmica josefense prospere, unindo tradição e modernidade. Apoiar os oleiros é preservar um legado cultural e econômico que fortalece nossa comunidade para as futuras gerações.